Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Um ótimo 2021 para todos nós, que esse ano seja muito melhor. Eu sei que já saiu um vídeo aí na segunda-feira, né, no dia 4. Porém, esse é o primeiro vídeo que eu estou realmente gravando em 2021. Então, por isso que eu estou desejando somente agora um bom ano novo para todos nós, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Michel Blume, eu sou hipnoterapeuta, sou formado em medicina germânica e certificado pelo Instituto Enneagrama no estudo de personalidades. E a gente está fazendo aqui um trabalho com a leitura deste lindão aqui, que é a Arte de Viver de Epíteto. Então, se você tem alguma ideia de livro, alguma leitura que a gente possa ler junto e comentar aqui a respeito, coloca o livro aqui, coloca a sua ideia aqui embaixo, que eu vou analisar alguns livros que estão me passando, algum livro que seja inclusive mais fácil de adquirir, o livro físico, porque eu não gosto de livros que são e-books, por exemplo, não gosto de Kindle. Não consigo me adaptar, ficar lendo no computador, no próprio aparelhinho do Kindle ou no próprio celular, eu não consigo. Então, para mim, tem que ser algo físico. Eu sou das antigas, prefiro muito mais um livro físico. Aqui do meu lado está cheio de livro e tem que ser físico para mim. Eu gosto do livro físico realmente, para poder ler. Então, se você tem alguma ideia de algum livro que seja fácil de adquirir, principalmente na Amazon, que eu tenho a Amazon Prime, então frete é grátis para basicamente todos os livros. E ali eu consigo comprar o livro, chega aqui para mim, eu faço a leitura e a gente vai comentando e fazendo o vídeo. Coloca nos comentários se você tem algum livro que você me indica para a gente continuar todo esse processo aqui. E daqui a pouco a gente deve terminar esse livro da Arte de Viver de Epíteto, beleza? Então vamos lá, vamos continuando hoje. Hoje a gente tem a nossa página 96, onde a gente começa a nossa oitava parte aqui do livro. Então vamos lá, vamos iniciar? Chame as coisas pelo seu verdadeiro nome. Quando damos nome às coisas, nós as compreendemos corretamente, sem acrescentar informações ou julgamentos que não são inerentes a elas. Fulano costuma tomar banho com rapidez? Não diga que ele se lava mal, e sim que ele se lava depressa. Defina a situação como ela é, não a filtre através do seu julgamento. Isso acontece bastante e é uma coisa que eu vejo muito aqui, as pessoas... Como que eu posso dizer? As pessoas pré-definindo algo de acordo com o julgamento delas. E isso causa emoções negativas nelas mesmas. Acontece uma situação e a pessoa simplesmente, às vezes tenta ler o pensamento da outra pessoa. Ah, fulano não me chamou para algum lugar simplesmente porque ele não gosta de mim. Nossa, a gente era amigo e a pessoa começa a se sentir mal, se sentir inferiorizada, excluída. Simplesmente deduzindo algo que simplesmente não é. Não foi assim que aconteceu. Você não tem a certeza, você não tem como estar dentro da mente da outra pessoa para você ter a certeza do que estava acontecendo na mente dela, para ela não ter que chamado. Então acho que isso entra bastante nisso daqui também. Cicrano bebe muito vinho? Não diga que ele é um alcoólatra, mas que bebe muito. A menos que você tenha um conhecimento bastante abrangente da vida dele, como pode saber se é alcoólatra? Não se arrisca a ser iludido pelas aparências e a construir teorias ou interpretações baseadas em distorções apenas por dar nome errado às coisas. Concorde somente com o que é verdadeiro. Eu passo muito isso com a minha avó. Minha avó é uma pessoa bem mal-humorada, bem estressada assim com a vida. E que ela perdeu o meu tio, né, o filho dela, com 19 anos. Ele tinha 19 anos no acidente de carro. Então é uma pessoa bem amargurada, eu percebo muito isso. E não conheci esse meu tio, não cheguei a conhecer ele. Acho que eu não tinha nem um ano quando ele faleceu, né, quando ele morreu ali no acidente. Então a minha velha é uma pessoa bem mal-humorada, bem difícil de lidar e ela interpreta as coisas de uma maneira muito errada, muito errada. Ela define que é aquilo e pronto, sabe? Ela entra numa loja para perguntar o preço de alguma coisa e xinga o vendedor porque o negócio é caro, né? Então ela é bem mal-humorada e ela interpreta as coisas de forma errada. Para mim ela chama as coisas pelo nome errado. E aqui diz para a gente chamar as coisas pelo seu verdadeiro nome. A gente se atentar aos fatos e não às nossas interpretações. É a falta de interpretação, não a falta de interpretação, mas as interpretações erradas diante de uma mesma situação acaba determinando guerras, acaba determinando violência, acaba determinando esse mundo tão doentio, tão problemático que a gente está vivendo hoje. Vamos lá para outra? A sabedoria é revelada pelas ações, não pelas palavras. Não apregoe a própria sabedoria, nem fale sobre suas aspirações espirituais com pessoas que não as apreciarão.
Mostre seu caráter e seu compromisso com a dignidade pessoal somente através de suas ações. Maravilha, não tem nem muito o que comentar aqui. Então realmente, você não vai ficar conversando sobre espiritualidade com outra pessoa. É por isso que eu faço isso aqui mesmo, nesses vídeos. Eu gosto de fazer aqui, por quê? Porque você se identifica, você me assiste se você quiser. Eu não estou te empurrando nada, assim como a televisão faz, por exemplo. Você está assistindo a um canal, você é obrigado a assistir o que está passando ali. Lógico que você tem a opção de desligar a televisão, mas muita gente não faz isso. E no YouTube aqui, nessa plataforma, a gente tem milhões de opções para a gente poder assistir o que a gente quer. Então, se você está aqui me ouvindo, é porque você gosta, porque você aprecia o assunto que a gente está falando. Vamos para outra parte, para a página 98. Viva com simplicidade para o seu próprio bem. Não se enche de orgulho se for capaz de prover as suas necessidades com poucos recursos. A primeira tarefa da pessoa que deseja viver sabiamente é libertar-se das limitações causadas pelo hábito de se ocupar demais consigo mesma. Reflita na maneira como vivem os pobres, tão mais moderada do que a nossa, e em como eles suportam melhor a dureza da vida. Se você quiser desenvolver sua capacidade de viver uma vida simples, faça-o para si mesmo, com discrição e não para impressionar os outros. A gente falou bastante disso aqui nas outras partes dos vídeos, das pessoas viverem uma vida de status, de querer mostrar para os outros, de ganhos materiais e tudo mais. E a questão é do apego. O apego ao material é muito perigoso, porque você deixa de ser feliz quando você tem um apego material. Isso é um assunto mais profundo que eu estudo, mas vou tentar explicar de forma rápida, de forma bem resumida, mas é um assunto muito amplo para a gente conversar. Mas o apego ao material, ele acaba com a felicidade. Por quê? Imagina só que você está trabalhando e você não ganha bem. Você não ganha bem, você ganha pouco. Mas você tem lá alguns amigos que ganham melhor do que você, tiram um salário melhor do que você, e você quer poder estar no nível deles, para poder impressionar alguém, digamos assim. Uma mulher, um cara, os amigos, o que seja. Ou até sua própria família, quer orgulhar meus pais. E para isso você vai lá e passa sufoco em relação a, por exemplo, deixar de comer alguma coisa. Você pode cortar o seu almoço para você poder comprar um carro só para você poder impressionar os outros. Eu vi muito isso acontecendo, eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública, nunca fui uma pessoa rica com dinheiro, até hoje não sou, não sou rico nem nada, mas tenho melhores condições financeiras hoje, como terapeuta. Mas eu não tinha nada. Então, a maior parte da minha vida foi em escola pública, e o que eu via muito eram pessoas que viviam ali em casas assim, bem degradantes mesmo, bem simples, bem humildes, casas bem humildes. Só que mesmo assim, o rapaz ia lá e comprava o tal do Nike Shox na época, que era 600, 700 reais na época. Hoje passaria de 2.000 fácil. Então imagina, uma pessoa gastar isso só para poder impressionar alguém. Essa questão de estar apegado ao material. E lógico, a pessoa que valoriza tanto o material, ela vai realmente se impressionar se a pessoa tem um material mais caro. Então eu particularmente acho um absurdo, acho uma perda de tempo, porque a nossa vida, o que vale não é o material, é a nossa bondade, é o nosso amor ao próximo, é a nossa essência, é o nosso espiritual, é a nossa alma. E não simplesmente algo como um tênis ou como um carro. Então isso a gente não leva quando a gente morre. A sabedoria depende de vigilância. A maioria das pessoas não se dá conta de que tanto o benefício como o prejuízo pessoais vêm de dentro de nós mesmos e olham para o exterior fascinadas pelas aparências. De novo, falando de aparência. A aparência não é nada. A aparência é superficialidade, está na superfície. O que importa é a essência. As pessoas sábias, porém, percebem que somos a fonte de tudo que é bom ou mal para nós. E, portanto, não costumam culpar ou acusar os outros de coisa alguma. Não sentem a necessidade imperiosa de fazer os outros acreditarem que elas têm valor, são especiais ou importantes. Lendo isso aqui, eu lembrei de uma coisa, que o que é bom ou mal para nós está dentro de nós mesmos. Eu trabalhava com radiologia médica, há uns 10 anos atrás, mais ou menos. E tinha um médico que o pessoal da radiologia sempre falava mal. Falava, o dia que você fizer plantão com ele, Michel, você vai passar raiva, o cara é chato, o cara é isso e aquilo. E viviam colocando o cara assim num nível que eu
comecei a sentir medo e raiva do cara ao mesmo tempo, sem nunca nem ter visto ele, nem ter conhecido ele. Então, bateu o dia que eu bati o plantão com esse médico. E ele, lógico, esse médico ele começou... Eu, né, na verdade, só pelo pré-julgamento, sem nem ter conhecido, era bem mais moleque, não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então eu pré-julguei o cara, né, o médico, sem conhecer ele, sem saber quem ele é. Então o plantão foi horrível, horrível, a gente não se deu bem, não gostei do plantão, não gostei dele, assim como ele também não gostou de mim e tudo mais. Por quê? Porque eu pré-determinei algo, estava dentro de mim. Eu fui fazer outro plantão com ele mais ou menos 2 semanas, 3 semanas depois. Aí eu pensei, cara, peraí, por que eu fui pré-julgando ele pela vivência dos outros? Eu quero ter a minha vivência própria em relação a esse cara. Deixa eu ver o que vai acontecer. Vou chegar neutro, vou cumprimentar ele, vou tratar ele muito bem, como eu sempre trato todo mundo e tá ótimo, vamos lá. Meu, esse plantão foi totalmente diferente, a gente ficou assim muito colega, a gente ficava conversando, dando risada e as coisas mudaram. Por quê? Porque eu mudei o que estava dentro de mim, tá? Então isso é muito importante. A fonte, tá? As pessoas sábias, porém, percebem que somos a fonte de tudo que é bom ou mal para nós. Nós determinamos o que é bom ou mal para nós. Então eu fui primeiramente achando que era mal, depois eu fui achando que era bom e assim as coisas aconteceram. Quando estão diante de um desafio, as pessoas sábias olham para dentro de si mesmas. Se são elogiadas pelos outros, sorriam tranquilamente consigo mesmas e não se alteram. Se são caluniadas, não acham necessário defender o próprio nome. É a questão de você saber quem você é, né? Não é outra pessoa que determina quem você é, e sim você mesmo. No entanto, levam a vida adiante com vigilância, conscientes de que tudo está bem, mas não inteiramente garantido. Harmonizam seus desejos com a vida como ela é e procuram evitar apenas as coisas que prejudicariam a capacidade de exercer sua vontade da maneira mais adequada. Adotam a moderação em todas as ações e não se importam nem um pouco em parecer ignorantes ou sem sofisticação. Sabem que têm apenas de estar atentas a si mesmas e ao rumo dos seus próprios objetivos. Levam a vida com vigilância, conscientes de que tudo está bem, mas não inteiramente garantidos. Isso é muito importante. Eu falei outro dia da questão de baixas, né, da nossa vida ser assim, né? Então tem a felicidade e tristeza, felicidade e tristeza. O ideal é a gente estar no meio. Porque ele falou aqui da pessoa ser elogiada e ela sorri tranquilamente, tudo bem. Ela não ergue o ego ou nem nada disso. Ela simplesmente está tranquila, né? Você não se altera em relação à felicidade e também não se altera em relação à tristeza. Você não deixa nenhum dos dois campos das polaridades, no caso, né, se mudarem o seu estado, mudarem o seu estado de espírito. Então as emoções não alteram o seu estado de espírito. Assim você vive uma vida leve, uma vida tranquila. Viver a sabedoria é mais importante do que saber a respeito dela. Se alguém tenta impressionar você afirmando compreender os escritos e as ideias de grandes pensadores, pense que o importante não é apenas ser capaz de falar com fluência sobre assuntos intricados. O essencial é compreender a natureza e harmonizar intenções e ações com a maneira como as coisas são. A pessoa que compreende verdadeiramente os escritos e preceitos de qualquer grande pensador é aquela que aplica de fato os seus ensinamentos. Existe uma grande diferença entre dizer e fazer coisas valiosas. Existe uma grande diferença entre dizer e fazer coisas valiosas. Isso aqui a gente tem que levar para a vida, né? Tanta pessoa que fala, mas não faz nada, acontece demais. Não atribua peso excessivo à erudição pura e simples. Valorize o exemplo das pessoas cujas ações são coerentes com os princípios que professam. Maravilhoso. Acho que não tem muito o que falar também, que viver a sabedoria é mais importante do que saber a respeito dela, né? Então é muito mais importante a prática do que a teoria. A teoria ela é essencial, mas o viver a prática é muito mais importante. A gente não tem nem que discordar disso, né? Só uma coisa que ele fala aqui. A pessoa que compreende verdadeiramente os escritos e preceitos de qualquer grande pensador é aquela que aplica de fato os seus ensinamentos. Eu acho assim, existem grandes pensadores, existem homens, digamos assim, não no quesito gênero homem e mulher, mas homens, raça humana, né? Seres humanos que nos ensinaram muito, né? Mas são só seres humanos. Então eles
passam o ensinamento deles, assim como Epíteto através desse livro, como um ser humano que viveu a vida de tal forma. Nada melhor você aplicar na tua vida pessoal, não querendo se igualar, mas você ter a sua própria sabedoria de vida. Você pode pegar, cortar um caminho, digamos assim, de todos esses pensadores, entendendo um pouquinho mais sobre a vida, mas você entender a vida por si próprio, pela sua vivência, pela sua experiência, é bem diferente do que você tentar imitar ou se igualar a um grande pensador. Praticar os princípios é mais importante do que os comprovar. Começa-se uma vida de sabedoria, aprendendo a forma de colocar em prática princípios como não se deve mentir. A segunda etapa consiste em demonstrar a verdade dos princípios, ou seja, nesse caso, por que razão não se deve mentir? A terceira etapa, que estabelece a ligação entre as outras duas, consiste em indicar por que as explicações são suficientes para justificar os princípios. A segunda e a terceira etapa são variosas, mas a mais importante é a primeira, pois é muito fácil e muito comum mentir ao demonstrar argumente que é errado mentir. Interessante, né? Se a gente pegar isso para a nossa vida, até parei aqui para ler, para refletir um pouquinho. Se a gente pegar isso para a nossa vida, né? Você tem um princípio. Por que esse princípio deve ser aplicado? Então tem o princípio, por que ele deve ser aplicado, e depois por que essa justificativa realmente justifica o porquê esse princípio deve ser aplicado. Então você vai aprofundando no seu conhecimento, você vai na essência daquilo ali, vai na essência do que é o princípio de fato. Como que isso vai afetar a sua vida, a vida da sua comunidade, da sociedade, da humanidade como um todo, né? Vamos lá, vamos para a última parte da nossa oitava, porque depois a gente vai entrar em uma outra parte do livro que é bem interessante. Comece a viver os seus ideais. Chegou o momento de encarar com seriedade a questão de viver de acordo com seus ideais. Uma vez tendo determinado quais são os princípios espirituais que você quer seguir à risca, submeta-se a esses princípios como se fossem leis, como se fosse de fato um pecado infringi-los. Não faça caso se os outros não partilharem suas convicções. Olha, tem eu sou muito transparente aqui no meu consultório, então, não sei se eu já disse aqui em algum vídeo, mas eu não acredito que terapia é algo milagroso, que toda terapia, todo método de terapia vai ajudar todo mundo. Não, cada pessoa se adapta com um tipo de terapia diferente. E comigo aqui é diferente, o meu método vai ajudar X pessoas, não vai ajudar todo mundo. Não é todo mundo que está preparado para isso ou vai se adaptar a esse método que eu trabalho. Então o que eu faço é uma consulta de avaliação antes de tudo. Uma consulta de avaliação para realmente avaliar aquela pessoa, o perfil dela, a predominância sensorial, algumas coisas que eu faço aqui em 90 minutos, para eu ver qual tratamento é mais adequado para a pessoa. Né? Primeiro, se a pessoa está apta, né, para o método que eu vou trabalhar, para ela conhecer o método, ver o que eu vou fazer, e se ela quer isso mesmo. E o segundo ponto é qual método que eu vou trabalhar, porque eu tenho algumas linhas de tratamento. Né? Então isso é uma coisa que eu não mudo, tá até aqui nessa questão, né? Como se fosse de fato um pecado infringi-lo. Não faça caso se os outros não partilharem suas convicções. Eu já ouvi gente falando para mim, tá? Hipnoterapeutas mesmo falando para mim que eu tenho que atender todo mundo porque é o que dá dinheiro. Não, eu não estou aqui simplesmente por dinheiro. O dinheiro é consequência do que eu faço. O dinheiro é consequência do bem que eu estou entregando para o mundo ajudando essas pessoas. E não simplesmente o objetivo final. Se o objetivo final for o dinheiro, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo, porque dinheiro você pode pedir no semáforo que você consegue. O seu objetivo é o dinheiro, tem outras formas de fazer isso, mas não prejudicando as pessoas ou enganando as pessoas. Então, é uma lei para mim, isso não muda. Então, na consulta de avaliação tem pessoas que eu falo que eu não posso ajudá-las realmente e elas procuram outro método. O meu método não é, por exemplo, de acompanhamento, como um psicólogo, por exemplo, que você vai toda semana, né, semanalmente ali conversando com o cara e tudo mais, e beleza, cada um tem o seu método de trabalhar. Eu não trabalho assim, eu trabalho com tratamento fechado, uma terapia mais rápida, né, terapia breve. E o que acontece? Uma vez, por exemplo, chegou uma mãe aqui, não sei se já contei essa história também, se eu já contei, me perdoa. Chegou um rapaz aqui, a mãe trouxe ele, e o rapaz ele não estava nem um pouco apto a mudar. Ele falou, só estou aqui por causa da minha mãe. Eu não quero mudar, eu não quero isso e aquilo, eu não quero fazer terapia. E tudo bem, eu falei para ele, não, tudo bem, então eu não posso te ajudar. Se você não quer ser ajudado, eu não posso te ajudar.
Chamei a mãe dele para entrar, a mãe dele começou a chorar, falou: o que eu faço? Eu falei: olha, meu método não posso fazer nada, eu poderia até te falar, vamos fazer o tratamento para tentar. Só que eu acho injusto. Eu falei para ela, né? Eu acho injusto fazer isso porque eu não vejo dando certo, eu não vejo ele se entregando para a terapia para as coisas funcionarem. Porque qualquer terapia depende da entrega da pessoa. Então, se a pessoa não se entregar, não vai ter resultado. Ou se tiver, vai ser irrisório, não vai ter quase nada de resultado. Eu falei para ela que eu preferia, então, que ele fosse para outro tipo de trabalho, outro tipo de terapia, porque comigo realmente não iria ajudar. Isso é uma coisa que eu não mudo. Podem me falar um monte de coisa, por isso que eu basicamente não tenho parcerias, tá? Porque eu já procurei parceria na cidade inteira. E as pessoas simplesmente estão trabalhando por dinheiro e não para ajudar as pessoas. Então eu trabalho basicamente sozinho, sem parceiros. Basicamente, eu tenho uma parceira só que é uma nutricionista muito boa, que trabalha na linha comportamental. E a ideia bate, né? Essa questão dessa transparência bate muito com ela. Então aí eu consigo trabalhar junto, mas no geral a gente não consegue, o que é muito triste. A gente vê que a humanidade está caminhando simplesmente para formas materiais, né? Pelo bem do eu. Enquanto, como que isso pode me servir? As pessoas estão trabalhando dessa forma. Como isso pode me servir? E não como eu posso servir a isso ou a essas pessoas. Por quanto tempo ainda você pode adiar o projeto de se tornar quem você realmente quer ser? O lado melhor que seu caráter não pode mais esperar. Ponha seus princípios em prática, agora. Chega de desculpas e adiamentos. Você não é mais uma criança. Quanto mais cedo se dedicar ao seu programa espiritual, mais feliz será. Quanto mais você esperar, mais será vulnerável à mediocridade. Mais sentirá vergonha e arrependimento, porque sabe que é capaz de fazer melhor. Eu tive essa reflexão, bem antes de conhecer o livro, eu tive essa reflexão no momento da minha vida, que me mudou realmente, essa questão de coloca em prática, você não é mais criança, é você por você e vai embora, faz as coisas acontecerem, seja quem você nasceu para ser. Então eu comecei essa busca, essa evolução espiritual, me tornei terapeuta e tudo mais. Aqui ele fala, quanto mais você esperar, mais será vulnerável à mediocridade. Mediocridade, tá? Não é uma palavra feia, se você for parar para pensar. Quando a gente fala que uma pessoa é medíocre, a gente pensa, parece que a pessoa é baixa, né? Mas não, medíocre vem de média, né? A pessoa está na média, ela é a pessoa comum. Você quer sair do comum, quer sair da massa, quer sair da média? Então vamos um pouquinho mais para cima, tá? Então vamos elevar, expandir a consciência, ter mais conhecimento sobre a vida. Deste minuto em diante, jure que vai parar de decepcionar-se, desligue-se do resto da multidão, decida ser uma pessoa extraordinária e faça o que for preciso para isso, agora. Maravilha, não tenho que comentar essa última parte. Eu vou finalizando aqui, o vídeo já passou um pouquinho mais aí de 20 minutos. Na página depois 103, a gente vai entrar na ensinamentos essenciais sobre virtude, felicidade e tranquilidade. Essa partezinha aqui do livro, tem um finalzinho aqui, tem umas basicamente 40 e pouquinhas páginas aqui. A gente vai lendo aí nas próximas partes. A gente vai ler todo o livro, então essa parte aqui também vai entrar. A gente vai conversando mais então na nona parte, tá bom? Então a gente começa aqui na página 103, não se percam. A gente vai conversando um pouquinho mais por lá. Me segue no Instagram e coloca no seu comentário se você está gostando dessa série e qual livro você indica para a gente fazer a nossa próxima etapa, beleza? Um grande abraço e até mais.